O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 76 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos lendo a primeira parte do Catecismo, denominado Profissão de Fé, na segunda sessão, sobre os símbolos da fé, no capítulo 2, Creio em Jesus Cristo. Hoje, leremos os números 577 a 582. Jesus e a Lei. Jesus fez, no começo do Sermão da Montanha, uma advertência solene, na qual apresentou a lei dada por Deus no Sinai por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. Jesus, o Messias de Israel, portanto o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integralidade até seus mínimos preceitos, segundo suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com a perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade sem violar um mínimo preceito. Eis a razão pela qual, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constituiu um todo, e como recorda São Tiago, quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era de grande valor para os fariseus. Tal princípio, tornado extensivo a Israel, levou muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Não querendo ele se envolver em uma casuística hipócrita, só podia preparar o povo para aquela intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei exclusivamente pelo justo, em lugar de todos os pecadores. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei, na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada em tábuas de pedra, mas em seu coração. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. De servo, o qual pelo fato de promover fielmente o que é de direito, Isaías capítulo 42, versículo 3, tornou-se a aliança do povo de Deus, conforme Isaías 42, versículo 6. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticam todos os seus preceitos,
De fato, pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Com frequência, argumentou na linha da interpretação rabínica da lei. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor sua interpretação em grau de igualdade com as deles, porque ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas, conforme Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Nele, a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, se faz ouvir novamente sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra não revoga a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo divino a interpretação última dela. Ouvistes também que foi dito aos antigos: ora, eu vos digo. Mateus capítulo 5, versículos 33 e 34. Com esta mesma autoridade divina, Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Tudo que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro. Assim declarava puros todos os alimentos. O que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Marcos capítulo 7, versículos de 18 a 21. Ao dar com autoridade divina a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com alguns autores da lei que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantia pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isto vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes com argumentos rabínicos que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado por meio das curas operadas por ele. Nosso comentário adicional de hoje é o discurso do Papa Francisco na audiência geral realizada na quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Catequese sobre a Carta aos Gálatas. O valor propedêutico da lei. Irmãos e irmãs, São Paulo, apaixonado por Jesus Cristo, pois tinha entendido bem o que era a salvação, ensinou-nos que os filhos da promessa, isto é, todos nós justificados por Jesus Cristo, não estão sob o vínculo da lei, mas são chamados ao estilo de vida exigente na liberdade do Evangelho. No entanto, a lei existe. Mas existe de outro modo. A mesma lei, os 10 mandamentos, mas de outro modo. Pois uma vez que o Senhor Jesus veio, ela não pode justificar-se por si mesma. E, portanto, na catequese de hoje, gostaria de explicar isto. E perguntemo-nos qual é, segundo a carta aos Gálatas, o papel da lei? No trecho que ouvimos, Paulo diz que a lei foi como um pedagogo. É uma bonita imagem, a do pedagogo sobre o qual falamos na audiência passada. Uma imagem que merece ser compreendida no seu justo significado. Parece que o apóstolo sugere que os cristãos dividem a história da salvação em duas, e também a própria história pessoal. São 2 os momentos: antes de se tornar crentes em Jesus Cristo e depois de ter recebido a fé. No centro está o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus, que Paulo pregou a fim de suscitar a fé no Filho de Deus, fonte da salvação. E somos justificados em Cristo Jesus. Somos justificados pela gratuidade da fé em Cristo Jesus.
Por conseguinte, partindo da fé em Cristo, há um antes e um depois em relação à própria lei, pois a lei existe, os mandamentos existem, mas há uma atitude antes da vinda de Jesus e outra depois. A história anterior é determinada pelo fato de estar sob a lei. E quem percorria o caminho da lei se salvava, era justificado. A história sucessiva, depois da vinda de Jesus, deve ser vivida segundo o Espírito Santo. É a primeira vez que Paulo usa esta expressão, estar sob a lei. O significado subjacente implica a ideia de uma servidão negativa, típica dos escravos, estar submetido. O apóstolo torna-o explícito, dizendo que quando se está sob a lei, é como ser vigiado e preso, uma espécie de prisão preventiva. Este tempo, diz São Paulo, durou muito, desde Moisés até a vinda de Jesus, e perpetua-se enquanto se vive no pecado. A relação entre a lei e o pecado será explicada de uma forma mais sintética pelo apóstolo na sua carta aos Romanos, escrita alguns anos após a carta aos Gálatas. Em síntese, a lei leva a definir a transgressão e a tornar as pessoas conscientes do próprio pecado. Fizeste isto, portanto a lei, os 10 mandamentos, diz assim: tu estás no pecado. Aliás, como ensina a experiência comum, o preceito acaba por estimular a transgressão. Na carta aos Romanos, escreve: quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas, fortalecidas pela lei, operavam nos nossos membros e produziam frutos para a morte. Agora, porém, livres da lei, estamos mortos para o pecado que nos sujeitara, de modo que servimos num espírito novo e não segundo uma lei antiquada. Por quê? Porque veio a justificação de Jesus Cristo. Paulo expõe a sua visão da lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Um diálogo. Tu estás submetido à lei, e estás ali com a porta aberta ao pecado. Neste contexto, a referência ao papel pedagógico desempenhado pela lei assume o seu pleno sentido. Mas a lei é o pedagogo que te leva para onde? Para Jesus. No sistema escolar da antiguidade, o pedagogo não tinha a função que lhe atribuímos hoje, ou seja, dar educação a um jovem ou uma jovem. Naquela época, ele era um escravo cuja tarefa consistia em acompanhar o filho do dono ao mestre e depois trazê-lo para casa. Desta forma, devia protegê-lo do perigo, vigiar para que não se comportasse mal. A sua função era bastante disciplinar. Quando o jovem se tornava adulto, o pedagogo cessava as suas funções. O pedagogo ao qual Paulo se referia não era o professor, mas aquele que o acompanhava à escola, vigiava sobre o menino e depois levava-o para casa. A referência à lei nestes termos permite que São Paulo esclareça a sua função na história de Israel. A Torá, isto é, a lei, fora um ato de magnanimidade por parte de Deus para com o seu povo. Depois da eleição de Abraão, outro ato importante foi a lei, definir o caminho para ir em frente. Certamente tinha funções restritivas, mas ao mesmo tempo protegia o povo, educava-o, disciplinava-o e apoiava-o na sua fraqueza, sobretudo com a proteção face ao paganismo. Naqueles tempos, havia muitos comportamentos pagãos. A Torá diz: existe um único Deus que nos pôs a caminho. Um ato de bondade do Senhor. E certamente, como eu já disse, tivera funções restritivas,
mas ao mesmo tempo protegera o povo, educara-o, disciplinara-o, apoiara-o na sua debilidade. É por esta razão que o apóstolo reflete sucessivamente, descrevendo a fase da menoridade. Diz assim: enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, pois está sob o domínio de tutores e administradores, até o dia determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos subjugados pelos elementos do mundo. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Em síntese, a convicção do apóstolo é que a lei tem certamente uma função positiva. Portanto, como pedagogo, leva em frente, mas é uma função limitada no tempo. A sua duração não pode ser prolongada além, pois está ligada ao amadurecimento das pessoas e à sua escolha de liberdade. Quando se chega à fé, a lei esgota o seu valor propedêutico e deve dar lugar a outra autoridade. O que isto significa? Que quando acaba a lei podemos dizer: cremos em Jesus Cristo e fazemos o que nos apetece? Não, os mandamentos existem, mas não nos justificam. Quem nos justifica é Jesus Cristo. Devemos observar os mandamentos, mas eles não nos dão a justiça. Há a gratuidade de Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo que nos justifica gratuitamente. O mérito da fé é receber Jesus. O único mérito, abrir o coração. E o que fazemos com os mandamentos? Devemos observá-los, mas como ajuda para o encontro com Jesus Cristo. Este ensinamento sobre o valor da lei é muito importante e merece ser considerado cuidadosamente para não cair em equívocos, nem dar passos falsos. Far-nos-á bem perguntar-nos se ainda vivemos no período em que precisamos da lei ou se estamos bem conscientes de que recebemos a graça de nos tornarmos filhos de Deus para viver no amor. De que maneira vivo? Temendo que se eu não fizer isto, irei para o inferno? Ou vivo também com aquela esperança, com aquela alegria da gratuidade da salvação em Jesus Cristo? É uma boa pergunta. E também a segunda: desprezo os mandamentos? Não, observo-os, mas não como os absolutos. Pois sei que quem me justifica é Jesus Cristo. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!